No final do livro de 1º Reis, deixamos um reino fraturado e um profeta exausto. A nação de Deus estava dividida, e a adoração a ídolos se alastrava como uma praga, especialmente no reino do norte, Israel. O livro de 2º Reis começa exatamente nesse ponto de ebulição, com o rei Acasias de Israel preferindo consultar um deus pagão a buscar o Deus de seus pais. A resposta de Deus, através de Elias, é final e cortante: a morte. Este livro não é apenas uma continuação, é uma escalada. É a história de como Deus se revela de formas cada vez mais claras, paciente em sua graça e, finalmente, terrível em sua justiça. É a crônica de um fim anunciado. Se você quer entender as profundezas da história bíblica e como cada livro se conecta para contar a grande história de Deus, você está no lugar certo. Já se inscreve aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo desta jornada. Agora, vamos mergulhar na revelação de 2º Reis. A primeira grande revelação de 2º Reis é a da graça e do poder de Deus de uma forma avassaladora. Elias é levado em glória, mas seu manto, seu poder, permanece. Eliseu, seu sucessor, recebe uma porção dobrada do Espírito de Deus, e através dele, Deus se revela não apenas como um juiz, mas como um provedor, um curador, um doador da vida. Os milagres se sucedem de forma impressionante. Ele cura as águas, multiplica o azeite de uma viúva para salvar seus filhos da escravidão, ressuscita uma criança e até cura um general inimigo, Naamã, da lepra. Cada milagre era um convite, uma demonstração clara de que o Deus de Israel era o único Deus vivo e compassivo. A revelação era inegável. A questão era: o povo e seus reis iriam ouvir? Apesar da clara demonstração do poder de Deus, os reis do Reino do Norte continuaram em sua rebelião. A idolatria, iniciada por Jeroboão em 1º Reis, tornou-se o pecado crônico da nação. Um rei mau sucedia o outro. E então, Deus se revela de uma nova maneira, como o justo cumpridor de sua aliança. Ele havia avisado por séculos, através dos profetas, que a desobediência resultaria em exílio. Em 722 a.C., a advertência se tornou realidade. O poderoso Império Assírio invadiu, destruiu a capital Samaria e deportou o povo. O Reino do Norte foi apagado do mapa. Esta não foi apenas uma derrota militar, foi uma revelação pública. Deus mostrou a Judá, o Reino do Sul, e ao mundo que sua palavra e suas advertências são verdadeiras. Com o norte destruído, toda a atenção se volta para Judá. Eles aprenderiam a lição. A nação vive uma verdadeira montanha-russa espiritual. Com o rei Ezequias, Deus se revela como um Salvador poderoso, livrando Jerusalém do mesmo Império Assírio de forma milagrosa. A fé de um rei salvou a nação, mas seu filho Manassés revela a profundidade da depravação humana, arrastando Judá para a pior idolatria de sua história. Seu reinado foi tão perverso que selou o destino da nação. Ainda assim, Deus concede uma última chance. O jovem rei Josias redescobre o livro da lei, a palavra de Deus esquecida por gerações. Esta é talvez a maior revelação do livro. A palavra escrita, quando redescoberta, tem o poder de expor o pecado e levar ao arrependimento. Josias promove a maior reforma da história de Judá. Mas a mensagem da profetisa Hulda é clara. A reforma é real, mas o juízo, por causa dos pecados passados, é irrevogável. A sentença estava apenas adiada. Após a morte de Josias, Judá desmorona. O Império Babilônico se ergue, e em 586 a.C., o juízo final chega. Jerusalém é conquistada, e o Templo de Salomão é reduzido a cinzas. Esta é a revelação final e mais chocante de 2º Reis. A santidade de Deus é tão absoluta que ele prefere permitir a destruição de sua própria casa a ter seu nome associado a um povo de coração rebelde. Deus não é um Deus tribal confinado a um prédio. Ele é o Santo de Israel, e sua justiça prevalecerá. O livro de 2º Reis nos deixa em meio às ruínas. Ele responde à pergunta: por que isso aconteceu? Com uma clareza dolorosa. Foi o resultado da infidelidade à aliança. Mas no meio do juízo, o livro termina com um fio de esperança.
A linhagem de Davi, na pessoa do rei Joaquim, é preservada. A promessa não foi totalmente extinta. A queda de Jerusalém levantou outra questão para os exilados. Quem somos nós agora, sem terra, sem rei e sem templo? Para responder a isso, eles precisavam olhar para trás, para o fundamento de sua fé e de sua nação. E é exatamente isso que faremos juntos no próximo vídeo. A história bíblica nos convida a fazer uma pausa e revisitar as fundações da monarquia e do culto em Israel. Então prepare-se, pois no nosso próximo encontro, vamos mergulhar no livro de 1 Crônicas para redescobrir a história de Davi e os planos originais de Deus para a adoração de seu povo. Você não vai querer perder, portanto, inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe e até o próximo vídeo querendo o Senhor.